Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar um vídeo diferente aqui para vocês. O meu canal ele é focado em teatro, atuação, de vida de artista, né, e tudo sobre esse mundo. Mas hoje eu vou trazer um vídeo muito especial aqui, e é um vídeo sobre uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Para quem não sabe, eu sou cristã, eu sempre fui cristã a minha vida toda, e essa sempre foi a única e a verdadeira palavra que regeu minha vida, que eu busquei, né, que regesse a minha vida. Bom, eu vou ler um versículo aqui e vou relatar uma experiência que eu tive na minha vida com esse versículo, e eu quero testemunhar aqui como um alerta que me ensinou onde eu errei, e eu aprendi com esse erro e quero passar essa mensagem aqui para vocês. Bom, o versículo fica no livro de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 55, no versículo 2, que diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, resumindo, o título seria: Não gaste dinheiro com o que não é pão, que foi um mandamento que está nesse livro aqui de Isaías. Por que eu quero falar sobre isso, sobre esse versículo? Quando eu tinha 15 anos, infelizmente eu estava afastada da igreja, foi um período que eu frequentava a igreja muito pouco, eu quase não orava, eu quase não lia a Bíblia, e eu me arrependo muito de ter me afastado, assim. Eu não era uma pessoa rebelde, uma pessoa assim desviada, não era isso, mas eu não tinha a comunhão que eu tenho hoje, né, que eu tenho há bastante tempo com Deus naquela época. E naquela época eu cometi erros financeiros que eu pensei que iam me satisfazer, que eu pensei que ia realizar o meu sonho, e foi tudo uma ilusão, foi uma enorme de uma frustração. E eu gastei um dinheiro que foi basicamente jogado no lixo. Eu participei de um negócio, de uma convenção de talentos que vendia promessas, que vendia sonhos, e eu infelizmente caí naquele golpe pensando que o meu sonho de ser atriz de televisão ia se tornar realidade. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, vou deixar no link, para que os atores não caiam nessa em convenções de talentos, e eu conto toda a minha experiência lá. E infelizmente eu perdi cerca de R$ 4.000. Eu lembro que a primeira fase foi gratuita, eles faziam uma lavagem cerebral em todo mundo ali, e eu queria porque queria entrar no SBT, ser atriz mirim, atriz teen, e eu convenci minha mãe a levar aquilo adiante. Não só eu, mas como várias amigas minhas entraram naquilo, e foi o maior arrependimento da minha vida. Foi uma decepção muito grande, e assim, claro que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, mas eu penso que se eu tivesse firme na fé como eu estou há 7, 8 anos, eu não teria cometido esse erro, porque eu teria pesquisado mais, eu teria visto pessoas que já participaram, visto relatos, e não, eu fiquei tão deslumbrada que eu fui aquilo e paguei o dinheiro que eu não tinha naquilo. E não deu absolutamente nada, e foi uma frustração muito grande. Só que eu aprendi com o erro e nunca mais cometi o mesmo erro. 11 anos se passaram, até hoje, assim, quando eu lembro disso, me dói, me frustra, porque foi um dinheiro da minha mãe, não foi nem o meu dinheiro. Graças a Deus eu já consegui recompensar ela há muito tempo por conta disso, mas é algo assim que foi uma ilusão, que foi uma enganação, foi literalmente uma fábrica de tirar dinheiro das pessoas. Então eu vou deixar o link aqui para que vocês conheçam a fundo o que foi esse projeto, para que vocês não caiam nisso. E eu acredito assim que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Eu não teria gastado dinheiro literalmente com o que não é pão. Outra situação que aconteceu comigo foi ano passado. Infelizmente foi ano passado. Abri um ingresso para o show de uma cantora que eu gosto muito, que eu já gostei mais antigamente, mas sem vontade, pela teimosia, eu fui lá e comprei o ingresso pro show dela. E antes de eu comprar, eu senti tinha uma coisa que tava me falando para eu não comprar. E eu, teimosa, fui lá e comprei. Aí chegou mais perto, eu decidi que eu não queria mais. Eu falei, não, eu me arrependi de ter comprado.
então eu vou vender. Então, se eu ia vender, tudo bem, eu teria todo o dinheiro de volta. E aí eu anunciei para vender e eu fui vítima de um golpe. E eu perdi o ingresso. É claro que o golpe não foi culpa minha. Várias pessoas levaram esse golpe. Eu registrei boletim de ocorrência, eu me arrependi amargamente. Só que assim, eu me arrependi de ter comprado, sim, mas eu tinha a esperança de vender e dava tempo ali de eu me arrepender. Eu tive esse tempo. E infelizmente eu levei um golpe. O golpe não foi culpa minha, foi culpa do golpista, pessoal. O golpe nunca é culpa sua. Foi culpa de uma pessoa muito de má fé que fez isso comigo. E foi muito frustrante, porque eu tive o tempo de me arrepender, de voltar atrás e conseguir o dinheiro de volta, e eu fui vítima de um golpe. E aí, recentemente a mesma cantora anunciou que ia fazer o show novamente. Aí até meu pai me perguntou, você não quer ir dessa vez? Já que você não foi da outra? Eu falei, não, eu me arrependi de ter comprado, eu não quero cometer o mesmo erro pela segunda vez. Então eu tô em paz, eu tô tranquila, porque eu sei que eu fiz a decisão certa. Puxando o tema assim de música secular, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não acho que é errado, não acho que seja pecado ouvir música secular, mas sendo bem sincera, eu tô muito sim firme na fé, tem uns 7, 8 anos, mas cada vez eu tô mais. Então, graças a Deus, eu não voltei pra trás nesse período, então eu só tô indo pra frente. E sendo bem sincera, eu quase não escuto mais música secular, eu escuto muito pouco. Já fui no show do Coldplay, eu já fui no show da Shakira, eu já fui no show do Sandy Júnior, fui no show do RBD, não me arrependo de ter ido em nenhum deles. Nada deles me fez mal, nenhum deles, assim, teve algo que ofendesse a Deus, que eu me ofendesse naquele momento, mas hoje eu pensaria melhor, entende? Então, sobre essa outra oportunidade que eu poderia ter, eu pensei melhor e falei, não, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, esse é o relato que eu queria falar sobre tudo que a gente gasta, porque, por exemplo, o nosso dinheiro, ele é algo sagrado, não de uma coisa que a gente deve idolatrar o nosso dinheiro, não. Mas a gente deve valorizar cada centavo, e eu valorizo cada centavo, porque o nosso dinheiro vem do nosso trabalho. E o nosso trabalho é uma bênção de Deus, o nosso trabalho é uma forma de glorificar a Deus. O nosso trabalho, ele dignifica o homem. A Bíblia diz que os que não trabalham, que não comam. Então, sim, a gente deve trabalhar, a gente deve dar esse valor ao trabalho. E eu penso assim, mas não gaste dinheiro com o que não é comida, tá? Então a gente só deve gastar em comida? Claro que não. É uma forma de dizer, até porque comida em excesso também é errado. Existe o pecado da glutonaria, então uma pessoa que torra o salário só em porcaria, só em lanche, só em pizza, só em comida gordurosa, só em coisas que faz mal, isso não agrada a Deus, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do corpo, tanto de dentro para fora, quanto fora para dentro. Então, certos remédios, certos anabolizantes, certos suplementos, comidas extremamente industrializadas, bebida alcoólica, excesso de coisas, qualquer excesso, gente, não agrada a Deus, né? Excesso de tudo, basicamente. A única coisa que a gente pode fazer em excesso é orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Mas além disso, nada em excesso é bom para o ser humano e até para a nossa relação com Deus, porque nós temos que afirmar que nós somos falhos. Então, se a pessoa vive, diz que está 24 horas conectada com Deus e se orgulha dizendo que não tem pecado, que não tem falha, isso também é errado. É um excesso, né? É uma alienação. E então, por isso que o nosso dinheiro deve ser muito bem pensado. Quando você vai comprar uma roupa, se você precisa disso, você precisa que seja dessa grife, você precisa que seja dessa marca, você precisa gastar o dinheiro que você não tem para se aparecer para os outros. Então, assim, apostas de jogo, essas coisas de bets, essas coisas de tigrinho, gente, sai disso, em nome de Jesus. Eu nunca nem olhei isso, mas sai disso, pessoal. Não paga esse tipo de coisa. Não paga aposta, não paga jogo, não paga assinatura de coisas que não vão te levar a lugar nenhum, a não ser pro fundo do poço, a não ser para um nome sujo, a não ser para uma vida cheia de dívidas. Não gasta mais do que você ganha.
Anota tudo que você ganha, tudo que você sai, quais são suas prioridades. Então, esse controle financeiro é algo que eu prezo muito na minha vida, que eu aplico muito na minha casa. Eu errei, cometi erros, estou aqui expondo, mas eu fiz esse vídeo para contar esse testemunho e espero que eu possa estar ajudando a vida de alguém com esse vídeo, com esse relato. Espero que vocês todos fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Abraços!